A primeira pessoa que me deu parabéns foi a Luciana Cavalcante, lá atrás, ó, a primeira. Domingo passado ela mandou mensagem. Amém. Estamos numa série de mensagens especiais que nós temos chamado de convocados. E nós falamos na primeira mensagem sobre propósito, que Deus não procura os mais famosos, mas os disponíveis para servi-lo. Domingo passado o pastor Ricardo falou sobre renúncia, e nós falamos que o chamado é negar-se a si mesmo e segui-lo. E hoje vamos falar sobre obediência, que a submissão e a obediência são princípios para fazer o que de fato é certo. Um time, vocês têm acompanhado a Copa aí, muitos assistem todos os jogos. Eu gosto de assistir, eu fico torcendo para aquele time que é mais fraco. E essa Copa tá bem bacana, porque os mais improváveis estão ganhando aí, tá bem legal. Mas imagine só um jogador entrar em campo e ele fazer o que ele quiser fazer, sem ter a direção de um técnico, sem ter ali a orientação. Ou seja, o técnico ele serve para orientar, ele fala, olha, você vai marcar aquele jogador, você vai ficar nessa posição, vai fazer essa linha de defesa, vai fazer o 4-3-2, 5-6-7, eu não sei, mas você vai ter as suas ações, e quando você recuar, tem que ficar ali e tal, tem que passar a bola para a pessoa certa, tem que recuar na linha e tal. O técnico ele vai dar instruções para que o jogador possa fazer uma boa partida. Mas, por mais talentoso que ele seja, se ele não tiver orientação, direção do seu técnico, vai dar ruim. Não adianta ter 10 Neymar e 10 Hendricks se não tiver ali direção do técnico. Se cada um for fazer aquilo que é de melhor, não vai dar certo, tem que ter uma instrução. No futebol, o sucesso depende da obediência do seu treinador. E também no reino de Deus, isso é muito importante, porque na vida cristã, Deus não chamou a gente para apenas admirá-lo, para louvar e adorá-lo, mas Deus nos chamou para uma instrução objetiva, e Ele nos treina para isso. Quero que você abra a sua Bíblia, lá no livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Você vai abrir a palavra de Deus a partir do versículo de número 15. Jesus está com seu time, com seus 12 jogadores. E nesse bate-papo, nesse treinamento, vamos no jargão do futebol, nessa resenha entre o técnico e os seus jogadores, Jesus ele está falando sobre o que está para acontecer. E ele começa a falar no versículo de número 15, João 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Vocês que são do meu time, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse: Senhor, mas por que te revelarás a nós, não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém obedecerá a minha palavra, o meu Pai o amará,
e nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês ouvem não são minhas, mas do Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Contudo, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo que eu disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Eu não dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração de vocês e nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas eu volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, que é maior do que eu. E isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum domínio sobre mim. Contudo, faço o que o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Pai, a Tua palavra é maravilhosa, Senhor, e mais uma vez nós pedimos que ela venha fazer morada em nosso coração e venha nos ensinar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Nessa conversa de Jesus com seus discípulos, Jesus ele está dando instruções sobre o que iria acontecer. Por mais que talvez eles não estavam entendendo a tática direito, Jesus estava se revelando que ele iria para o Pai, mas que ele enviaria o Espírito Santo, e que nessa dinâmica toda, eles poderiam ver em Jesus o Pai, e no Espírito Santo veriam o Pai e o Espírito Santo, e deu ali algumas instruções, mas aqui em 3 momentos interessantes, aparece a palavra obedecer. Lá no versículo de número 15, diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Depois do versículo 21, quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E depois, lá no versículo 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Logo, podemos entender e crer que amar a Deus está condicionado à obediência. Eu só posso dizer que de fato eu amo a Deus, eu só posso dizer de fato que de fato Deus é o meu Senhor, o meu Salvador, eu amo esse Deus, se eu obedecer. Obedecer o quê? Os mandamentos, a palavra do Senhor. Então, Jesus está dizendo para os seus discípulos que estavam caminhando com ele, que em vários momentos Jesus ensinou os mandamentos, estava ensinando, e trouxe essa questão bem objetiva, que obedecer é o princípio do amor a Deus. Logo, desobedecer, de vez em quando, também eu posso entender que é um amor que eu amo a Deus de vez em quando. O grande perigo do cristão é que ele entende, que ele sabe que ele pode talvez desobedecer a Deus e ficar pedindo perdão, desobedecer, pedir perdão, desobedecer, pedir perdão. E nessa dinâmica de desobediência e pedir perdão, mostra também um pouco do caráter do cristão. Será que de fato ele ama tanto esse Deus ao ponto de mais desobedecer do que obedecer a Deus? E aí nessa linha de mensagens, nessa série de mensagens convocadas sobre obediência, eu coloquei aqui 4 pontos interessantes que um técnico, no mundo do futebol, ele faz com os seus jogadores, e que ao mesmo tempo Jesus, como o nosso maior treinador, quer fazer com a gente todos os dias. Então, primeiro princípio, que a obediência demonstra confiança no técnico. A obediência demonstra confiança num técnico. Quando o jogador ele obedece, quando ele confia, ele acredita, porque o técnico ele vê o campo todo, ele vê do lado de fora o que o jogador não consegue talvez ver ali nas 4 linhas. O treinador enxerga além do que o atleta pode enxergar. Você já viu já que nos jogos o técnico fica na ponta ali do gramado, ali na beira, né? Volta, vai, ei, você, para cá. Outros sentam, ficam ali pensando, conversando na tática e tal. Aí dá o intervalinho da água, né? Agora tem o intervalo da água, ele vai lá
instrui e conversa e fala, outros ficam sentadinhos ali e tal, mas eles têm essa dinâmica de enxergar o que o jogador não vê. Da mesma forma, Deus vê o que nós não conseguimos enxergar nessa vida. Deus vê além. Em Provérbios capítulo 3, 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. E reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e os seus caminhos vão se endireitar. Muitas vezes na vida nós queremos ser como alguns jogadores que quer ser protagonista e esquecer do resto do time, e quer jogar sozinho sem ouvir a direção do seu técnico. E se ele faz dessa forma, em algum momento vai dar ruim para a equipe, para o time, para o resultado. E Deus muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou 100% das vezes, Ele vê aquilo que nós não enxergamos. Em muitas situações da vida, Ele dá insights, Ele dá direção, faça isso, faça aquilo, mas a nossa desobediência tira o foco. Se eu e você confiamos no Deus, se eu e você confiamos no Senhor Jesus, que tem o melhor para nós, sim ou não? Deus, Ele tem o melhor para nós. Os planos do Senhor são maiores do que o meu. Por que não ouvir a voz desse técnico? Talvez na sua jornada o Senhor tenha falado: olha, é tempo de você perdoar agora, e você não perdoa. Olha, é tempo de você esperar um pouco mais essa situação, não tome decisão precipitada, e você vai lá e toma a sua decisão. Olha, permanece firme, aquieta que eu estou no comando, mas as suas emoções gritam mais alto. Abra mão de alguma coisa. O Senhor está falando, abra mão disso agora, desse tempo, desse recurso, dessa situação, mas você não está ouvindo esse técnico, com certeza, o resultado do seu jogo vai dar ruim. A questão não é se nós entendemos a estratégia, é se nós queremos obedecer o técnico. Muitos jogadores de futebol até sabem da estratégia, eles ensaiam isso antes, e o nosso ensaio são aos domingos aqui, lendo a palavra, se alimentando dela, mas quando vai colocar em prática, não coloca. A verdadeira fé não é apenas acreditar que Deus existe, mas é obedecer a Deus, quando nós não estamos o entendendo, amém, igreja? Segundo ponto, sobre essa dinâmica, é que a desobediência compromete toda a equipe. Quando um jogador desobedece, quando um jogador faz o que não era para fazer, o time todo vai se lascar, o time todo se perde. Quando o lateral não volta para marcar, prejudica o time. Quando o volante abandona a sua função, quando o atacante não acompanha a bola, quando o zagueiro não volta para defender, quando o goleiro sai e vai tomar uma água, vai tomar gol, ou seja, qualquer decisão equivocada do jogador prejudica o time. Lembra de Jonas? Jonas teve uma direção de Deus. Jonas foi convocado por Deus, teve uma instrução de Deus, vai para Nínive, prega o evangelho. O que ele fez? Desobedeceu. Ele entrou num barco e pela sua desobediência o barco quase afunda por causa da desobediência de um homem. Por isso que eu falo, Igreja do Senhor Jesus, Igreja Batista de Vila Euro, que Deus nos livre do Jonas nas igrejas, amém? Porque o Jonas é o desobediente, que não quer jogar na direção do técnico. A desobediência a Deus vai afetar a sua família. Não é só você não. Quando você desobedece a Deus, os seus caminhos vão começando a ir de mal a pior. Quem está no seu raio de ação, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais vão sofrer também. Quando você desobedece a Deus lá no seu trabalho, vai dar ruim com a pessoa que está do seu lado, com o seu patrão, com o seu subordinado. Quando você desobedece a Deus na própria comunidade local, na igreja, o corpo é afetado.
Porque o que nós esquecemos é que a desobediência é uma brecha para que o mundo espiritual, para que Satanás e os seus anjos atuem na sua vida. A desobediência foi a atitude que levou Adão e Eva a pecar, sim ou não? A desobediência é o maior mal que existe. No reino de Deus, no corpo de Cristo, não apenas na igreja local, mas na igreja universal, no mundo todo, o que afasta uma pessoa da direção de Deus, o que afasta uma comunidade de fé do propósito do Senhor, é a desobediência. Porque a desobediência mancha o corpo. A desobediência machuca o corpo de Cristo. Tem um texto em 1 Samuel 15, 23 que diz muito forte: a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância, como o mal, é a idolatria. Ou seja, a rebeldia, a desobediência é um pecado tremendo. São armas de Satanás contra a sua vida. Meu irmão, minha irmã, se talvez na sua vida você está vivendo momentos de desobediência, momentos de rebeldia, em qualquer estação da sua vida, nesta manhã é uma manhã de conserto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 3, a obediência traz resultados que não seriam possíveis humanamente. A obediência vai trazer resultados na sua vida, que não seriam possíveis de uma forma humana. Eu vou dizer por quê? Porque se um jogador, ele não pode entender a sua estratégia durante a partida, quando eu entendo que algo diferente acontece, no futebol não acontece milagres, tá, gente? Não adianta você orar para que o Neymar entre para o Endrick entrar. Ele até entrou, fez um gol, mas está impedido. Não é a tua oração que vai mover a mão de Deus para abençoar o seu time. Esquece, não existe isso. Mas no corpo de Cristo, sim, quando nós somos obedientes ao Senhor, coisas sobrenaturais começam a acontecer. O povo de Deus hoje precisa ver e sentir e viver o sobrenatural de Deus mais vezes. Nós precisamos ouvir e ver milagres do Senhor. Nós precisamos ouvir e ver coisas que acontecem aqui dentro, nas outras comunidades de fé, na minha vida, no meu trabalho, na minha casa. Precisamos viver milagres sobrenaturais da parte de Deus, porque o milagre abençoa e transforma vidas. Lembra de Pedro? Pedro, um cara comum, um pescador, que estava lá no seu barquinho pescando e não pescava nada. Aí chega quem? Jesus. Lucas 5:5, e fala assim: ó, Pedro, você está lançando errado, lança ali, ó, lança ali. Jesus, ele era especialista em peixes? Não. Jesus, ele era formado em como é que é a cultura do peixe? Quem mexe com peixe? Piscicultura? Não. Piscicultura parece que é negócio de piscina, né? Mas tá tudo aí. Jesus não entendia sobre os cardumes, se a lua está cheia ou não está para ter peixe ali. Não, Jesus era um quê? Um carpinteiro. Uma pessoa que não conhecia, mas ele estava debaixo de uma obediência maior, que é do seu pai. Ele falou: Pedro, joga ali as redes. O que Pedro fala? Senhor, nós passamos aqui o tempo todo tentando pescar e não pescamos nada. Mas, aleluia, olha o que ele diz: sobre a tua palavra eu vou lançar das redes. Ele podia falar: ei, fica na sua aí, a gente sabe o que estou fazendo aqui. E é isso que nós fazemos muitas vezes. Deus, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei que isso aqui eu sou bom nisso, que eu sou influente nisso, que eu tenho conhecimento nisso. Eu já passei por outras situações, eu vou dar conta aqui. A gente faz isso o dia todo. E o Senhor está falando: olha, toma essa direção, mas Pedro falou: Senhor, sobre a tua palavra lançarei as redes. E o resultado? Uma pesca milagrosa e poderosa.
Em nome de Jesus, igreja, eu quero declarar nessa manhã que o Senhor tem uma pesca maravilhosa para as nossas vidas, para o nosso casamento, para os nossos filhos, a nossa saúde, o nosso trabalho. Em nome de Jesus, basta sermos obedientes à ordem do Senhor Jesus. E 4, Jesus é o exemplo supremo de obediência. Jesus, ele aplicou um princípio do exemplo. A maioria dos jogadores, aliás, a maioria dos técnicos de futebol já foi do quê? Jogador. Ele sabe o que é. Ele sabe os macetes. Ele tem mais experiência. E Jesus, ele teve isso. Lá em Filipenses 2:8 diz que Jesus, ele abriu a mão da sua glória. Ele deixou a sua honra, a sua adoração e desceu aqui à terra. E ele foi semelhante a um homem, ele sofreu, ele foi obediente, diz o texto em Filipenses 2:8, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por mais que o seu lado humano, um pouco antes, falou: Senhor, olha, é difícil, se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim essa luta que eu estou vivendo, mas contudo que não seja a minha, mas a tua vontade. Ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Nós não seguimos apenas um mestre que dá ordens, nós seguimos um Jesus que obedeceu primeiro. Meu irmão, no futebol, grandes conquistas vão acontecer quando os jogadores confiam e obedecem o seu técnico. Mas no reino de Deus, grandes vitórias acontecem quando os discípulos obedecem a Jesus. Na partida da sua vida, no jogo da vida. Quem lembra daquele jogo da estrela, jogo da vida? Quem não lembra do jogo da vida? Quem está em dúvida? Não tinha essa música não, tá, gente, do jogo da vida. Pode desligar que não tinha não. Isso. Amém. O jogo da vida era um jogo que você colocava ali num carrinho, uns pininhos, e você fazia um circuito, né? Desde quando você nasce até se tornar um milionário. Lembra? Eu jogava isso direto. Era muito legal. E o jogo da vida passava por fases. Eu vou estudar, aí tinha a fase que eu tinha filhos, aí tinha a fase que eu tinha que voltar algumas casas, tinha lá, olha, não foi desta vez, volte 5 casas, e você vai lá, volta 5 casas, até você chegar numa meta. O jogo da vida é assim, tem hora que eu vou avançar, tem hora que eu preciso recuar, tem hora que eu preciso tomar decisões, tem hora que eu preciso ouvir as direções. No nosso jogo da vida, a obediência ao Senhor vai ser muito mais do que eu jogar da sorte. Porque no jogo da vida, para você ter sorte, você tem que ter dados nas suas mãos, e jogar, e ver o que vai dar um destino. Nos dados da vida, você vai jogar e vai ver ali, ande 7 casas, ande 8 casas. Você está na disposição de uma sorte, de um jogo. Só que a vida não é um jogo. A vida é uma jornada que Deus nos colocou aqui com um propósito maior. A vida não é apenas um jogo como nós jogamos de nascer, de estudar, ir para a escola infantil, fundamental, faculdade, universidade, casar, comprar casa, ter filhos, ter carros, como um jogo, o jogo da vida. Acumular riquezas e depois morrer lá na frente. A vida é mais do que isso. A vida no reino de Deus é um jogo a ser jogado do seu nascimento até o dia que o Senhor te levar ou Ele voltar. E nessa jornada incrível que o Senhor nos deu, temos que colocar a nossa obediência em campo. Da mesma forma que a obediência nos aproxima de Jesus, ela nos faz viver aquilo que o Senhor de fato preparou para nós. Jesus não está procurando os mais admirados, os mais inteligentes, que tem muitos aqui, os mais bonitos. Né, amor? Quem tem mais dinheiro ou pouco, quem tem mais teologia ou menos teologia,
quem sabe ler, quem talvez é analfabeto. Jesus está procurando os disponíveis e obedientes a Ele. Talvez se algo na tua vida, no teu coração, que centelhas, fagulhas da desobediência em alguma área da sua vida ainda está te prendendo, nessa manhã, é uma manhã para você falar: Senhor, eu quero seguir esse caminho aqui. Fique de pé se você puder. Senhor, eu quero seguir esse caminho, essa direção, essa tática mais excelente. Quando o Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Eu posso parafrasear: é o técnico dizendo: confia nessa minha estratégia, nessa minha direção, que o jogo vai dar bom. Que nessa época de Copa do Mundo, nós possamos aprender, não com o Ancelotti, mas com o verdadeiro técnico, Jesus Cristo. Se nós amarmos os mandamentos de Jesus, se nós obedecermos os mandamentos de Jesus, não tem o que dar errado. Amém, igreja? Feche seus olhos em nome de Jesus, converse com Ele. Faça uma aliança com Ele nessa manhã. Fala: Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero seguir os teus caminhos, a tua direção. Senhor, me ajude a ser sensível à voz do Senhor, Pai. Senhor, me ajude a ser sensíveis às direções do Senhor, para que eu possa viver milagres do Senhor também nessa terra, Pai. E para que a minha convocação transforme, influencie vidas com o amor de Jesus.